Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga do Estudo do Envelhecimento Humano. Eu sou a Maria Eduarda e hoje estamos aqui para conversar sobre um tema que interessa a todos. Como a alimentação influencia o processo de envelhecimento e a qualidade de vida da terceira idade. Olá, pessoal! Eu sou a Estela e a nossa convidada de hoje é a professora nutricionista Thaís Dobner, graduada pela Universidade Franciscana de Santa Maria, mestrado em envelhecimento pela Universidade de Passo Fundo e residência multiprofissional em saúde dos idosos, que vai nos ajudar a entender como a nutrição pode ser uma grande aliada no envelhecer com saúde. Antes de começarmos, queríamos saber qual é o mito mais comum que você escuta sobre alimentação na terceira idade. Primeiro, meninas, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho mais sobre como a nutrição, pode ajudar no envelhecimento saudável, pode melhorar a qualidade de vida dos que já estão, nessa fase da vida. Bom, acho que um dos grandes mitos da alimentação, dos idosos é que os idosos precisam comer menos, E por que isso é um grande mito? Porque nós não temos grandes alterações de metabolismo, E alguns nutrientes, inclusive, nós precisamos comer mais, Este é um grande exemplo são as proteínas, o cálcio, nós temos um leve aumento nessa faixa etária, nós temos um leve aumento da necessidade de vitamina D também, E aí, isso acontece por quê? Porque precisamos de ossos mais fortes, de músculos mais fortes, E então, nós precisamos alimentá-los melhor e não menos, Precisamos priorizar a qualidade e não a quantidade só em si. Quais são as principais mudanças no corpo que afetam a nutrição à medida que envelhecemos? São inúmeras. Acho que se a gente for colocar cada um dos nossos sistemas corporais, cardiovascular, gastrointestinal, renal, tem alguma coisa que vai refletir na alimentação, E acho que a gente pode começar pela boca, Então nós podemos ter pessoas com a dentição preservada, pessoas com a dentição que não foi bem conservada, ao longo da vida, e aí vão ter dificuldade de mastigação, de deglutição, disfagia do próprio envelhecimento ou de doenças associadas, ao envelhecimento. Nós temos também uma redução da produção de ácido clorídrico no estômago, ou natural, ou pelo uso de certas medicações. E isso vai interferir na absorção de algumas vitaminas e minerais, Cálcio, ferro, Vitamina B12, e isso pode refletir em outras condições da pessoa idosa. E aí nós vamos ter também alterações, por exemplo, de composição corporal. É comum com o envelhecer nós perdermos nossa massa muscular, E também aumentarmos nossa composição de gordura corporal. Isso acontece por quê? Principalmente nessa geração de idosos atual, Onde nós temos pessoas que não se movimentaram ao longo da vida, adulta e da vida jovem. Então nós temos idosos com uma prevalência do que a gente chama de sarcopenia maior, Que é uma perda da massa muscular e da sua funcionalidade, Então, isso reflete muito também na independência, na hora de preparar um alimento, Nós podemos ter dificuldades que refletem nisso e nas atividades de vida diária, E uma coisa que eu esqueci de comentar também no início, quando eu falei da cavidade oral, são as papilas gustativas, Com o envelhecer, nós podemos perder essas papilas gustativas ou a capacidade delas de sentirem sabor. E aí, por isso que muitos idosos salgam mais a comida, gostam mais do doce, colocam vinagre, na hora de comer os alimentos para aumentar um pouco essa palatabilidade e comer um pouco mais, Certo. E como essas mudanças, então, tanto da absorção, podem influenciar, então, na nutrição do idoso? Porque, como você falou, influencia no paladar, na vontade de consumir o alimento, E como isso pode influenciar, então, na vida do idoso? Eu acho que a primeira questão é, talvez por ele sentir um sabor menor, pode ser que ele comece
a comer menos, né? E a própria sensação de fome, sede, ela se altera com o envelhecer, né? Então é provável que ele sinta menos fome, que ele beba menos água, que ele coma menos, né? E associado a isso, a gente também precisa pensar que eu posso ter dificuldades no preparo desses alimentos, eu posso ter idosos que os familiares também não vão gostar que eles mexam com fogo, que cheguem perto, né, da cozinha para cozinhar esses alimentos. Eu tenho questões muito importantes também de absorção, né, como eu comentei antes. Então, pacientes idosos que usam medicação básica, metformina, por exemplo, né, para o controle do diabetes. Nós temos uma alteração muito grande na absorção de vitamina B12, né? E nós sabemos que a vitamina B12, por exemplo, ela é importante para a proteção cardiovascular, né? Uma deficiência dela pode aumentar a homocisteína, aumentar risco cardiovascular, mas também associado muito à alteração de memória, né? E isso é muito simples a gente aferir num exame de sangue, né? Então, tu faz o exame de sangue, tu consegue suplementar, tu tem via sublingual, tu tem via oral, tu consegue fazer a reposição de diferentes formas para esse paciente simplesmente melhorar a memória, né? Às vezes é uma coisa muito básica que só precisa ser reposta, né? No caso de uma osteopenia, de uma osteoporose, por uma deficiência na absorção de cálcio, de vitamina D, né, que pode acontecer também por essa questão de suco gástrico reduzido, eu posso suplementar, né, às vezes eu posso conversar com o médico para ver a necessidade de alterar a medicação, de suspender alguma medicação, porque muito idoso também usa omeprazol, pantoprazol, que também altera, né, essa absorção desses nutrientes a nível de ativação gastrointestinal, né? Então, é um leque muito grande, né, de coisas que a gente precisa estar atento e atuar junto à família. E como essas mudanças na absorção podem impactar? Bom, acho que eu trouxe um pouquinho, né, acabei antecipando a resposta, mas elas podem impactar muito uma alteração de memória, numa osteopenia, numa osteoporose, piorar esse quadro. Quadros de anemia, a gente pode ter uma piora, né? A gente pode, pelo simples fato da inapetência, né, ter uma diminuição da ingestão de proteínas e isso piorar a massa muscular e a funcionalidade. E a própria sede, né, que eu acabei esquecendo de comentar, mas o paciente idoso sente menos sede. E aí a chance de desidratação é muito grande. E às vezes a confusão mental também é uma simples desidratação, né? Então acho que o primeiro passo é a gente tentar variar essa alimentação, né? Estar atento às medicações, às suplementações, não esquecer de usar os suplementos direitinho, né? Consultar com o médico, ver a necessidade de dosar algumas coisas para ver se tem deficiência ou não, né? Ou conversar com o nutricionista, né? Para também fazer essa adaptação se necessário. Thaís, e quais são assim os principais nutrientes fundamentais para manter a saúde óssea, a saúde muscular, a saúde cerebral do idoso? Bom, a primeira coisa que vem na nossa mente sempre é a proteína, né? E sim, nós estamos na era da proteína porque nós descobrimos que ela é importante para várias coisas, porque a massa muscular é importante para várias questões, especialmente no paciente idoso, para massa muscular, funcionalidade, né? Então, eu preciso de proteína, preciso, mas a proteína sozinha não faz milagre. Então, eu preciso ter calorias ajustadas para aquela proteína ir para o destino dela. Se não, se faltar caloria, a proteína não vai conseguir suprir uma questão de massa muscular, por exemplo, né? Então, eu preciso alimentos fontes de proteína. O que são esses alimentos fontes de proteína? Carne, ovos, leite, derivados do leite, mas nós temos proteína de origem vegetal, no arroz, na ervilha, no feijão, na lentilha, né? Então, a variedade da alimentação vai ajudar nessa questão de proteína. Outro nutriente importantíssimo, cálcio, né? Então, nos leites e derivados, nos vegetais verdes escuros, no gergelim, tá?
alguns grãos, tipo grão de bico, pode ter um pouquinho, amêndoas, pode também ter um pouquinho, né? A vitamina D, a gente não tem quase nada de vitamina D em alimentos, tá? A nossa maior fonte de vitamina D é a exposição solar, porque quando a gente se expõe ao sol, a nossa pele, né, através de uma molécula que a gente tem na pele, a gente começa a produção de vitamina D. Então, a exposição solar é o nosso principal sistema de produção. Por isso que no inverno, nós aqui no sul temos uma queda dos níveis de vitamina D, porque a radiação solar é muito mais baixa. Então, a suplementação para nós, ela se faz muito importante nesse período, né? Sempre com orientação. Nós temos também as gorduras boas, né? Quando a gente pensa em saúde cerebral e saúde cardiovascular, nós pensamos em gorduras insaturadas, que são os óleos vegetais, especialmente azeite de oliva, óleo de canola, óleo de abacate, próprio abacate, a linhaça, a chia, os peixes de água fria, salmão, atum, sardinha, que trazem esse ômega 9, ômega 3, que são muito importantes para a nossa saúde cardíaca e neurológica, né? Acho que são basicamente, assim, esses os mais importantes. Antes você comentou sobre a sarcopenia e a osteoporose. A dieta consegue contribuir para uma prevenção delas? Consegue. A gente tem uma perda gradual ao longo da vida dessa massa muscular, mas se tu tiveres uma ingestão de proteína muito abaixo do que tu precisa, essa perda ela vai se acentuar, né? Então, o paciente idoso ele precisa de um pouquinho mais de proteína, né? Claro, sempre associado a um estímulo de exercício vai ser melhor, né? Mas a gente consegue ajustando a alimentação, a gente consegue parar um pouco essa perda de massa muscular ao longo dos anos. E a osteopenia e a osteoporose também. Tanto é que a gente suplementa cálcio nessas condições, né? Para parar de destruir os ossos, porque eu estou ingerindo cálcio de alguma fonte, né? Então, elas se fazem, sim, extremamente necessárias, né? A nossa ingestão de cálcio, ela é bem alta. O paciente idoso tem uma vantagem de gostar muito de café com leite, né? De iogurte, de preparações que levam mais leite, a gente consegue atingir um cálcio de uma forma mais saudável, de uma forma mais fácil. Mas hoje nós temos também uma era de intolerância à lactose, né? E aí, para muitas pessoas, a lactose ou o leite e seus derivados fazem mal. E aí, para essas pessoas, a gente tem alimentos enriquecidos com cálcio ou a gente entra com a suplementação, né? Sempre ajustando o que eu consumo e o que faltar eu suplemento, para não haver uma superdosagem. Thaís, então tem esse papel na prevenção, mas qual o papel da nutrição no tratamento já, né, no caso da sarcopenia? Bom, quando a gente já tem uma sarcopenia instalada, eu vou ajustar a caloria, né, da dieta. Então, a paciente precisa de 1.500 calorias, mas está consumindo 1.200. Eu tento suprir essas calorias que está faltando através de comida, através de suplemento, né? E aí eu tento ajustar a proteína para ele ter uma dieta hiperproteica, tá? Então, é sempre de base. A pessoa pesa 70 quilos. Eu vou pegar, pelo menos ela tem que ingerir 70 gramas de proteína, né? Pelo menos. Geralmente a gente usa 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então vai ser a mais, né? Vai ser em torno de 80 e poucos gramas por dia. Mas eu consigo tratar, mas eu preciso também do estímulo de exercício, daqui a pouco do estímulo de fisioterapia, para que essa massa muscular ela seja, para que haja uma sinalização e eu consiga parar essa perda de massa muscular, né? Fazer um processo de leve hipertrofia ali, mas parar essa perda. Thaís, e como seria um prato ideal para prevenir a sarcopenia? A gente tem muito estudo trazendo, inclusive, não só de proteína, assim, né, mas trazendo também o papel da dieta mediterrânea na questão de osteoporose, de massa muscular também,
Por quê? Porque além de proteínas magras, né, leite, derivados do leite que também tem proteína, nós temos antioxidantes, né? Então, muitas frutas, muitas sementes, muitos vegetais que trazem esse papel antioxidante e anti-inflamatório da dieta e também conseguem ajudar nesse sentido. Mas um prato saudável seria um prato com uma boa porção, né? Não precisaria mudar muito do prato saudável de todo mundo. Meia porção de frutas, de saladas, legumes, saladas, e a outra metade a gente dividiria ali entre arroz, feijão e carne. Por quê? Arroz e feijão formam uma proteína completa, como a carne, né? Então, nessa outra metade do prato, eu tenho um bom aporte de proteína, um bom aporte de fibra, junto com a salada. O feijão é riquíssimo em proteína. E tenho a nossa proteína ali da carne, que é uma proteína mais biodisponível, que é uma proteína mais absorvida um pouquinho mais fácil. Então, eu tenho uma refeição completa ali. Eu posso complementar isso com uma fruta de sobremesa, né? E um azeite de oliva, né, nessa salada, para ter uma composição de gorduras boas. E vendo assim até os teus pacientes, Thaís, e qual o principal desafio na alimentação dos idosos, principalmente daqueles que moram sozinhos ou têm alguma limitação física? Eu acho que é justamente o preparo, né, dos alimentos, muitas vezes por funcionalidade de não conseguir preparar, mas também por questão financeira, muitas vezes, né, a depender de quanto esse paciente ganha, às vezes uma boa parte desse dinheiro vai em medicação, né, então a gente tem os dois lados. Outra questão são os mitos e são as crenças enraizadas, né? Então a gente tem uma crença forte em relação, por exemplo, ao consumo da banha, né? A gente tem uma crença forte, talvez, e um hábito, na verdade, em relação a alimentos mais fritos, ao doce, porque era de uma época onde se não tinha tanto estudo como tem agora, em que a gente sabe que a gente precisa cuidar algumas coisas. Então a gente tem que ir trabalhando com um certo equilíbrio, colocando coisas mais saudáveis dentro da rotina dele, sem mexer tanto assim nas coisas que ele já gosta e tem o hábito, né? Então a gente vai fazendo um joguinho de cintura e um jogo de encaixar pecinhas, né? Eu vou encaixar isso aqui que é mais saudável, tu mantenha isso aqui que tu gosta, mas com uma pequena porção. Então a gente vai tentando fazer uma educação nutricional, um processo um pouquinho mais lento, né? Mas que traz resultados. E porque a gente está falando também de pessoas que têm comorbidades, né? Doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças renais, que essas modificações vão ser importantes muitas vezes para controle de medicação e reduzir medicação, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente vai fazendo esses combinados. E para um paciente que tem dificuldades de mastigação ou deglutição, como a gente poderia adaptar as refeições dele? A gente tem diferentes consistências, né? Então, sempre que possível, a gente trabalha com a avaliação da fono, né? O fono avalia, vê a consistência que aquele paciente pode. Porque às vezes o paciente dá pequenos sinais, mas os familiares não notam. Então, às vezes é uma comida que fica na boca e não desce, um pedacinho ou outro. É um medicamento que demora para engolir, né? E quando esse paciente já tem um diagnóstico, ou já tem uma dificuldade instalada, eu vou tentar oferecer alimentos macios, alimentos pastosos, alimentos cremosos. Porque eu vou ter aquele paciente que vai ter dificuldade com o líquido e eu vou ter aquele paciente que vai ter dificuldade com o sólido. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Às vezes, toma água e começa a tossir. Às vezes, não consegue quebrar o alimento, mastigar o alimento. Então, a avaliação da fono sempre é muito importante. E aí eu posso fazer pastoso, forma de purê, forma de vitaminas, de alimento liquidificado. E nesses casos, eu até consigo um bom aporte de energia, consigo um bom aporte de proteína. Algumas vezes eu vou precisar suplementar alguma coisa.
mas geralmente é um plano alimentar que eu consigo, assim, atingir a necessidade do paciente. Mas o que ele pode fazer? Prepara a sopa de uma forma comum, só liquidifica. Prepara um purê mais macio, bem esmagadinho, uma carne mais macia, cozida numa panela de pressão que tu consegue desfiar, macerar bem maceradinho, um ovo mexido, o feijão que tu consegue amassar, daqui a pouco o grão, ou que precisa liquidificar. Então, ficar atento aos sinais, né, que o paciente dá de muito tempo para engolir, de ter que tomar água daqui a pouco para engolir esse alimento, de não conseguir deglutir aquela medicação, de cuspir, de babar, né, de tossir quando come, né. Então, acho que são sinais de alerta para que a gente em casa consiga observar e solicitar uma avaliação de fome. E esses sinais é muito importante, né? Porque às vezes até a redução da alimentação acontece por conta disso, pelo medo de não conseguir, né, deglutir. Boa colocação, é verdade. Às vezes o paciente começa a negar certos alimentos porque ele tem medo de se afogar, né? E aí isso também já é um indicativo, né, pra gente ligar uma chavezinha de alerta. Bom, então agora nós vamos fazer um quiz de mitos e verdades. Tá. Você responde e se quiser argumentar também pode ficar bem à vontade. Tá. Idoso precisa comer menos proteína? Não, de forma alguma. A gente viu que precisa comer um pouquinho mais, né, do que a população adulta, justamente para tentar parar essa quebra de massa muscular que acontece com o envelhecimento. Uma que todo mundo já ouviu. O açúcar mascavo é mais saudável que o refinado para todos? Não. O açúcar é açúcar independente do grau de industrialização. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar refinado, açúcar cristal, mel, melado, o que mais? São todos açúcares. Todos vão ter o mesmo impacto sobre a tua glicose. Então, se tu tem diabetes, independente do tipo, tu precisa ter um controle ali da ingestão dele. Beber água só quando sente sede é suficiente? Não, porque como a gente viu, o paciente idoso ele sente menos sede, né? Tem um limiar de sede alterado. Então, quando sentir sede, é sinal que já está desidratado, né? Então, a gente precisa ir ofertando água para esse paciente, deixar uma garrafinha do lado, deixar um chazinho daqui a pouco mais leve, um chá de fruta, alguma coisa assim no inverno pode ajudar um pouquinho nessa hidratação, mas a gente precisa estar lembrando, né, associar com alguma coisa que o paciente já faça, né, que a pessoa já faça. Então, toma medicação, não toma só um golinho, toma um copão, né, vai no banheiro, volta e toma água, né, bem importante. A próxima também é uma clássica. Vitaminas sempre dão mais energia? Tá, não necessariamente, né? A gente tem que cuidar porque hoje a gente tem uma indústria de suplementação muito forte, né? Então, tem um apelo muito grande por usar suplementos de vitaminas e minerais com finalidade de imunidade, com finalidade de energia, entre outras coisas, né? E a suplementação de vitaminas e minerais, ela não é ilesa, ela não é assim, posso sair suplementando. Não, às vezes tu vai passar da tua necessidade, tu vai entrar num risco de toxicidade, né? E aí tu pode ter alteração hepática, né? Alteração no fígado, tu pode diminuir a absorção de outro nutriente, né? Por exemplo, cálcio e ferro competem. Então, se eu suplementar os dois juntos, provavelmente eu estou anulando um. E aí aquele combo de A a Z, provavelmente está colocando dinheiro fora, né? Então, a suplementação ela precisa ser muito individualizada, assim. E para finalizar, qual dica você daria para um idoso que quer começar a cuidar da alimentação hoje? Começar pelo básico, né? Então, acho que melhorar a ingestão de frutas e verduras, pelo menos umas 5 porções de frutas e verduras no dia, né? Então, coloca uma fruta no teu café da manhã, coloca saladas no teu almoço todos os dias, uma fruta de tarde, a salada de noite, dentro do sanduíche, dentro de uma sopa de legumes, por exemplo, não precisa ser necessariamente salada. E essa outra fruta poderia ser antes de deitar, ou poderia colocar mais uma no lanche, ou mais uma no café da manhã, ou na sobremesa, né? Trocar os alimentos refinados, né, os carboidratos refinados pelos integrais, pode ser uma ideia também legal. Por quê?
Nós temos um pouco mais de nutrientes ali, um pouco mais de fibras, né? Mas nós temos mais compostos fitoquímicos, que a gente chama, que são interessantes para a nossa saúde. Colocar proteína nas tuas refeições, então de manhã, no café da manhã, um iogurte, um queijo, um leite, um ovo. No almoço sempre ter uma carne, ou um arroz e feijão, né? Um arroz e uma lentilha, no caso dos vegetarianos, né? De tarde, se tu conseguir também, não comer só uma fruta, mas comer algo mais, uma panquequinha de banana, um sanduichinho, junto com uma fruta, um bolinho saudável, né? E de noite, nós vamos ter também algo semelhante ao almoço, podemos ter, né? Sempre lembrar de preparar com gorduras boas, né? Com uma gordura, um azeite de oliva, um óleo de canola. Se não tiver condições financeiras, pode ser o óleo normal, né? Acho que incrementar sementinhas, né, é bem importante, são coisas que a gente não coloca na nossa rotina, mas elas têm muita gordura boa, muita fibra, pode ajudar na saúde cardiovascular, na constipação, que é muito comum no paciente idoso, né? E aí a água também entra como uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar. Muito obrigada, Thaís, pela participação e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Imagina, meninas. Muito obrigada pelo convite. E para você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de seguir a Liga nas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até a próxima!